NFL Etc 42, terça-feira 8 de junho de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos mais uma vez com as melhores histórias, as curiosidades, as tretas e as polêmicas da NFL. Mesmo no off-season, o noticiário não para e é claro que o NFL Etc também não. Para começar, eu já convoco o nosso especialista em torneios continentais e em bastidores de confederações corruptas, Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Vai boicotar a Copa América também ou o trabalho não vai deixar? Como é que vai ser? Fala, galera da NFL Etc, Ticas, pessoal que tá ligado na gente. Eu gostaria mesmo de boicotar a Copa América, o trabalho infelizmente não vai deixar, mas o que eu gostaria mesmo de que acontecesse na Copa América eu não posso falar por causa da Lei de Segurança Nacional. Então deixa quieto que vamos passar pro próximo assunto. Mas você pode fazer igual os jogadores vão fazer, é só lançar uma notinha de repúdio no Instagram e tá resolvido. Então, vai ser a versão twitteira / instagreira / facebookeira da nota de repúdio 2.0. Vai ser a mãe das notas de repúdio. E se precisar de ajuda, você pode chamar ele, que também já chegou aqui, o nosso Xoxomídia, nosso especialista em cultura inútil, o homem que não fazia questão de ter Júlio Jones no seu time, Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, você acha que vai demorar quanto tempo jogando com o Tannehill pro Julio Jones sentir saudade do Matt Ryan? Mais ou menos assim, só uma estimativa. Fala, meus amigos do NFL Etc. Cara, eu sinceramente, eu já sacanei tanto essa trade aí que eu não entendo não. Eu entendo isso aí. A conversa não era que ele queria mudar de time pra ele ser campeão, não sei o quê. Foi pro Titans, vai ser campeão do Titans. Talvez alguma feira lá no Tennessee, né? Que eles vão de comer cachorro quente. Talvez isso aí dá pra ser campeão. Não pode nem falar que isso é dor de cotovelo, porque o cara não queria Julio Jones nos Giants. Então tá mantendo a palavra aí, tá mantendo a coerência. E lembrando que se fosse pro Giants, ele teria uma chance absurdamente maior de ser campeão do que no Titans, né? Mas cada um sabe o que faz da vida, né? Quando o papo começa a enveredar por esses caminhos tortuosos, é melhor a gente começar de vez o programa. Hoje tem notícia importante no Headlines, tem bastante fofoca no Treta na TL e no TD ou Fumble. Não foi no dia 2, mas foi no dia 6. No último domingo foi confirmada a troca do Julio Jones, que a essa altura deve estar embalando as louças, empacotando os brinquedos dos meninos, agilizando a mudança lá de Atlanta para Nashville. Os Falcons recebem uma escolha de segundo round em 2022, uma de quarto round em 2023, e os Titans recebem o Julio Jones e uma escolha de sexto round em 2023 também. Como você que nos ouve, principalmente o Wallace aqui também já está careca de saber, aqui a gente não entra no mérito dos valores de contrato, efeitos no cap salarial, nada disso, até porque a gente não manja também desses paranauês. Mas como treta, conjectura e cenários caóticos, previsões caóticas é com a gente mesmo, eu já começo perguntando para você, Oli, na famigerada entrevista involuntária do Shannon Sharpe com o Julio Jones, o papo era que ele gostaria de ir para um contender, para um time com chance de Super Bowl. E aí, você acha que na época os Titans já se enquadravam nesse critério ou passam a se enquadrar agora com a contratação do Julio Jones, eles mudam de patamar, entram definitivamente na conversa, ou foi mais um papinho ali que ele mandou e acabou tendo que aceitar quem ofereceu o que o Atlanta quis e foi parar lá em Nashville? É aquela história do X-Files, né? Do Arquivo X. O Julio Jones quer acreditar, né? É nisso que ele quer acreditar. Ele quer acreditar que o Titans era um contender e que quando ele chegando lá ele pode ir ao Super Bowl, porque é só essa explicação que tem que dar. Eu acho que o Titans é um bom time, eu achava que tinha chance de fazer playoff de novo, é um time que não perdeu muita coisa da última vez que chegou nos playoffs, né? O Derrick Henry lá correndo o mundo, é um pouco diferente do Carolina Panthers, que tem só o running back deles, né? O branquinho lá, que eu sempre esqueço o nome dele, que é Christian McCaffrey. CMC. Porque lá em Tennessee, o Derrick Henry ele carrega o time nas costas, mas eles têm um Tannehill que começou a lançar bolas protegido, o que não acontecia em Miami, que ele quase foi assassinado pelas defesas adversárias. Tem o A.J. Brown lá como um alvo bacana, e agora ganha mais uma arma excepcional, que é o Julio Jones, né?
Mas se levar o pé da letra, o que ele falou com a entrevista lá armada, que o pessoal fala que foi por acaso, não era esse time que ele queria ir, né? E também o preço que pagaram por ele foi 2 mariolas, e olha lá, o Falcons já queria se livrar do cara. Cara, eu vou ser bem sincero, assim. Eu acho que o Julio Jones, ele já vinha tentando sair há muito tempo. A verdade é essa. Ele tava tipo última turnê do Kiss. Todo ano ele anunciava a última turnê dele. Todo ano ele não fazia a última turnê. Só que quando você tá chegando num ponto da sua carreira e até da sua presença no mercado, e você tá vendo que não tem tanta oferta assim, que tem muito wide receiver novo surgindo e já ganhando status e já aparecendo e já aumentando o valor de mercado. Você começa a sentir que das duas uma. Ou você senta a bunda lá no time que você tá mesmo, encerra sua carreira ali, aceita que você não vai ganhar nada mesmo e é isso aí, ou você tenta fazer um movimento, seja ele qual for. Só que você vai mudando para onde que você está mirando, né? Eu acho que o Julio Jones, ele começou mirando bem lá no alto, e é claro que ele nunca vai dizer assim, não, qualquer time que me quiser eu estou entrando, não tem problema não. Ele sempre vai dizer que ele quer ir para alguém que seja contender. Porque também ele quer passar, e eu acho até que isso ele quer passar a mentalidade de campeão, né? De que ele não é um cara que está indo, tipo o Ronaldo foi pro Corinthians lá na época de aposentar, né? Além do que a gente já tinha discutido aqui, que se ele não tinha tal no trade clause lá no contrato, ele também não tinha escolha não. Quem chegou no Atlanta, ofereceu o que o Atlanta achou que era viável para efetivar a troca, ele tem que ir sem Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que ele foi sentindo o mercado e ele viu assim que, cara, eu não vou arrumar nada melhor. Eu não vou para algum contender real. Não vai ter nenhum contender real que vai querer pagar o meu contrato. Então eu vou pelo menos mudar. Porque quem sabe se eu mudar de ares, né? Talvez só o fato de mudar já seja bom. O que eu achei engraçado que rolou essa semana é que os analistas de rede social, né? O analista de Twitter, o analista de Zap Zap, a galera já começou numa viagem insana de como que agora com o Julio Jones o Titans vira um contender. Eu falei, gente, é você querer forçar a barra demais. Porque começou umas conversinhas de, não, imagina o Julio Jones, o A.J. Brown, o Derrick Henry correndo, esse ataque vai ser imparável, Gente, sério, vocês não viram ano passado, não? Mesmo o Derrick Henry jogando para caralho, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Você até pode. O pensamento é o seguinte: se os caras que chegaram com Maricota e Derrick Henry, com o Tannehill jogando melhor, com o Derrick Henry e o A.J. Brown e o Jones, provavelmente esse time é melhor do que o time que chegou aos playoffs, né? Só que tem que combinar com os russos, né? Porque todo mundo já marca o Derrick Henry melhor, todo mundo já viu que o A.J. Brown é realmente uma ameaça e todo mundo já sabe do potencial do Julio Jones. Então, ninguém vai entrar mais com a surpresa que foi o Titans de 2 temporadas atrás. E ele é o melhor, assim, o time melhorou? Melhorou. Mas melhorou, assim, subiu da Série C para a Série B. Mas não vai ganhar Campeonato Brasileiro agora, não. Ainda digo mais. Se fosse um reforço, assim, uma montagem de equipe, vamos dizer assim, que fosse na defesa, que você, cara, viraram, mexeu, fizeram uma defesa pica, uma defesa, caralho, avassaladora. Eu até daria a dúvida, porque a gente já viu times serem levados para o Super Bowl por causa da defesa, mesmo tendo QBs fracos. O Baltimore Ravens aí. O Baltimore Ravens está aí. Né? Foi campeão com o Joe Flacco. Por quê? Porque tinha o Ray Lewis e os amiguinhos dele na defesa. Uma das melhores atuações, contando os playoffs, está lá em todas as estatísticas, você pode olhar aí, ó. Atuações históricas, atuações fantásticas, eliminando Brady fora de casa, Brady jogando em casa, eliminando Manning fora de casa, e você tem coragem de falar que o Joe Flacco não é elite, pelo amor de Deus. E vou te falar mais, eu tava olhando uns analistas falando
o que eles estão projetando para as defesas do ano que vem, vocês acham que a defesa do Titans está projetada para ser uma puta defesa ano que vem? Não. Vai continuar esse rame-rame que estava hoje aí. Eles trouxeram o Janory Jenkins, que deu uma melhorada bacana. Eles trouxeram um moleque agora, um edge rusher aí, que eu esqueci o nome. Beleza. Mas não é uma defesa estilo Ravens, né, do Ray Lewis, que você fala assim, cara, essa defesa aqui, ela vai segurar pra caralho, e se o ataque fizer um pouquinho só de serviço, ele já consegue manter ali uma pontuação e meia para poder garantir uma vitória. Não é o caso. E vou terminar com mais um agouro. Não é um agouro, porque eu não quero que isso aconteça. Mas vou terminar dando aquele cheirinho de zica. E se um desses dois lesiona? O Derrick Henry ou o Julio Jones? Julio Jones, desculpa. Ou Julio Jones. Acabou essa festinha aí, essa farrinha. Acabou. Basta um dos dois lesionar. Acabou essa farrinha. Então, assim, cara, maneiro. Eu espero de verdade que o Julio Jones esteja feliz lá em Tennessee. Ele, assim como o Fitzgerald, eu acho que são caras que deram azar, porque são caras foda, que caíram em times fracos e provavelmente nunca vão chegar no Super Bowl por causa disso. Enquanto tem gente aí que não joga porra nenhuma e já tem anel de Super Bowl, né? Então, eu fico chateado por esse lado. Mas a verdade é que, cara, parabéns aí pra galera de Tennessee, vai passar um pouquinho menos de raiva esse ano, mas contender não é mesmo, esquece. A parte da mídia mais ponderada, eu até vi apontar essa questão sobre a dúvida em relação à defesa, que na verdade acho que perdeu alguns valores aí, perdeu uns cornerbacks, se eu não me engano, do ano passado para esse, e ano passado já não tinha sido lá essas coisas. Agora, uma coisa que eu não vi ninguém considerar, e aí é a ironia do destino, porque o coordenador ofensivo que fazia o ataque rodar com o Tannehill indo bem, com o Derrick Henry batendo recorde aí de jardas corridas e tudo mais, é justamente o Arthur Smith que virou o técnico principal lá em Atlanta. E aí tudo bem, eles promoveram o Todd Downing para coordenador ofensivo, ele já estava no sistema, já estava nos Titans, era técnico dos tight ends, então assim, já estava acostumado com o sistema, então a gente presume que não vai ter uma grande mudança, porque provavelmente esse cara já assume a coordenação ofensiva chamando jogada de ataque. Eu acho que o Vrabel não chama jogada de ataque. E ninguém tá nem considerando a questão desse impacto aí, dessa mudança no rendimento do ataque dos Titans. Aqui, vamos combinar uma coisa também, né? Não tem mistério pra você fazer com o Titans, não. Bota o Henry pra correr o que ele consegue, no máximo, e joga umas bolinhas no fundo pra poder aliviar. É isso aí, não tem que inventar. O Derrick Henry, ele é um monstro, um alienígena. Você tem que dar espaço para ele, a linha tem que segurar bastante para poder ele começar a correr. Depois que ele começou a correr, você pode pendurar uns 4 caras com ele, que ele ganha o first down. Não tem muito o que inventar nesse ataque, não. Agora, esses caras para aliviar o Derrick Henry de correr, na teoria, com o Julio Jones, o Tannehill ganha mais opção. Eu fiquei cutucando o Magal no início do programa, mas eu falei também que eu não queria, até respondendo a pergunta do nosso amigo Thiago Werneck, 2 programas atrás, eu falei que eu também não estava tão interessado assim, não imaginava Baltimore como um bom encaixe para o Julio Jones, não. E aí também surgiram aqueles rumores de que ele não estava interessado em ir para um time que é preponderante na corrida, nas suas ações ofensivas. E aí ele foi para os Titans jogar com o Derrick Henry. Mas é aquilo, né? Entre querer e poder e acontecer tem uma certa distância. Pior só se fosse para o Carolina Panthers. Cara, esse negócio do Julio Jones aí é tipo você chegar no self-service às 2h30 da tarde, entendeu? Em vez dele chegar cedo para pegar toda a comida boa, ele ficou ali enrolando, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Quando ele chegou 2h30, só tinha comida requentada, salada murcha. Aí ele fez o prato ali com o que tinha de melhor e foi. E por isso que ele acabou lá em Nashville. Tomara que ele vá bem, porque afinal de contas eu gosto do Julio Jones. Vamos ver, né? Só meter um ovo em cima e misturar tudo, vira mexidão, é nóis. Pede pra instalar um ovo lá na hora que os brothers instalam. Pode virar um mexidão melhor do que a encomenda, pode virar uma salmonela. Então, quando começar a temporada dos Titans, a gente vai saber. A polêmica sobre a vacinação contra a Covid-19 na NFL continua. O Tom Pelliceiro, da NFL Network, reportou que assistentes técnicos de 4 times diferentes se recusaram a se vacinar
e com isso perderão os privilégios de acesso aos campos, às salas de filme e a outras dependências do centro de treinamento em que permaneçam próximos aos jogadores. Depois daquelas declarações do Sean McDermott e do Brandon Beane, que a gente repercutiu aqui na semana passada, os Bills também continuaram no centro dos holofotes, com o Josh Allen, o Tremaine Edmonds e o Jordan Poyer se recusando a responderem perguntas relacionadas ao tema nas suas entrevistas coletivas. Só que aí é aquela velha história. Se falou que não é nem de direita nem de esquerda, pode apostar que é de direita. Se falou que não vai falar de vacina, pode anotar que é anti-vax. É claro que não vai haver divulgação oficial, nem de número, nem de percentual de jogadores vacinados de cada time, mas o Peter King divulgou na sua coluna da última segunda uma estimativa, com números apurados com fontes no universo de aproximadamente 16 times, ou seja, metade do total de franquias, né? Ele calculou que apenas 4 a 6 times teriam mais de 60 jogadores vacinados, com outros 10 registrando um número próximo de 40 jogadores vacinados. Contando que nessa fase do ano o roster pode ter até 90 jogadores, e que os 85% definidos pela liga como percentual mínimo para flexibilização dos protocolos representam aí o número de 77 jogadores, vocês acham que a gente pode determinar que a vacinação na NFL está só atrasada? Às vezes é uma questão aí de logística, o cara não sabe se vai vacinar na cidade que ele reside, voltou para a cidade do time para treinar, ainda não agilizou esse processo? Ou vocês acham que na prática os antivax eles são mais numerosos do que a gente imaginava mesmo? Cara, eu acho que a NFL poderia ser mais agressiva agora. Eu tive uma ideia, eu estava pensando nisso esses dias. Eles ainda não fecharam o roster, certo? Está começando o minicamp, agora que os veteranos estão voltando, alguns veteranos nem estão voltando, né? Estão no Havaí e tal. O que eu acho que eles já poderiam fazer? Eles não precisam falar isso de forma aberta, mas implicitamente ali por baixo dos panos, eles poderiam soltar essa na Rádio Corredor. Assim, ó, cara, quem não vacinar vai facilitar o trabalho dos caras para cortar. Porque por que eu vou manter um cara no roster que já disse que não vai vacinar e vai contar a menos para os 85% que eu preciso bater lá em setembro? Então, e vamos combinar, né? Com certeza a NFL faz isso à torta e à direita, né? De soltar coisa pelo corredor ali sem deixar explícito para ninguém. Vide o nosso amigo Colin Kaepernick aí, né? Foi o maior caso disso aí. Solta no corredor aqui, assim, meu filho, se quiser ajoelhar, você ajoelha, fica à vontade. Não vai dar nada, não. Mas vai dar. Mas ninguém falou nada. Então, eu já começaria fazendo isso. Eu já começaria soltando essa. Porque se deixar a dúvida, já é uma coisa. Se o cara ficar na dúvida de, será que os caras vão usar isso aí para cortar? E aí, assim, se usou isso aí para te cortar, você vai ficar meio que num beco sem saída, né? Porque você vai fazer o quê? Não, desculpa, agora eu vacino. Eu falei, não, você já foi cortado, a gente já pensou o time com outro cara no seu lugar, o outro cara já até vacinou. E o que eu faria? Agora que tem tanta gente querendo marcar a posição, eu aproveitaria para incentivar quem quer marcar a posição para vacinar. Você não quer jogar, não quer treinar? Então, vamos. Cara, isso são coisas do detalhe que fazem diferença, entendeu? Você imagina, por exemplo, você faz lá uma estrutura lá e leva uma galera para ir lá vacinar o time. Os caras vão lá vacinar o time. Se os coaches ficarem ali em volta de onde está tendo a vacinação, batendo aquele papo, trocando a ideia, e você for o trouxa aqui, não, eu vou lá pro vestiário que eu não vou vacinar, não. Tu já tá fora dessa conversa aqui e você já tá começando a ficar fora daquele grupo, entendeu? Eu iria bem por esse caminho. Porque, assim, usar bom senso não adianta. Você explicar pro cara por que ele tem que se vacinar, não adianta. Você explicar pro cara que, independente do bom senso, a gente vai ter que ter 85% das pessoas vacinadas, também não adianta. O cara saber que ele vai perder privilégio, isso para mim é uma parada, assim, é difícil de entender. Porque você imagina o cara que gosta de futebol americano, investiu a vida dele, jogou, depois investiu a vida dele para aprender, para ser um técnico, passou anos ralando em high school, em college, passando sufoco, para finalmente ganhar uma vaga no CT da NFL, depois virar um cara Tier 1, né, ou Tier, não sei como é que fala, Tier 1, Tier 1, sei lá, nível 1 aí, para virar o cara nível 1, para poder estar do lado do campo, aí você vai jogar isso pela janela, porque tu não quer se vacinar, sério, serião. Eu acho que isso é a prova de que a questão é muito mais ideológica do que preocupação mesmo, não é
com certeza esses caras chegaram no nível profissional, eles já tiveram que fazer sacrifícios muito maiores em relação à vida pessoal deles do que tomar uma agulhada que ele pode até ter dúvidas sobre eficácia ou não, ter alguma dúvida técnica científica que não deveria ter. Ele pode ter, mas não. Isso é uma questão totalmente ideológica aí, totalmente fora de mas assim, é uma parada ideológica do ponto de ser burra, né? Exatamente. É ideológico do ponto de ser burra, porque é igual, sei lá, o cara querer fazer uma faculdade federal e não ir fazer a faculdade federal porque lá tem muito esquerdista. Vou fazer não vou fazer o curso que eu quero, não, vou fazer outro curso que eu quero. Para mim, na verdade é mais do que isso até, né? Mas é um nível de retardo, um nível de imbecilidade desse tamanho. Porque assim, você está literalmente jogando a sua carreira fora. Porque se você é um assistente técnico, você é um coach de posição, e você não está lá do lado do campo, você vai fazer o quê? O que você está fazendo da sua carreira? Você vai assistir pela TV o jogo? Aí você vai ficar lá dentro do vestiário, esperando os caras voltar. E aí, galera, como é que foi? Tu conseguiu fazer o movimento? Conseguiu fazer a counter lá? Porra! Assim, eu vou ser sincero, eu sou psicólogo, hein? Eu tô abismado com o nível de tapado, de trouxa que os caras são, de potencialmente estar jogando a carreira pela janela por causa de um negócio idiota desse. Eu até entenderia o contrário, Ticas. Eu entenderia, por exemplo, se o cara quisesse manter a carreira e ele tivesse que se sujeitar a coisas que ideologicamente para ele fossem ruins, do tipo assim, porra, eu tô aqui com um treinador pica, mas esse treinador ele é meio, sei lá, ele é meio homofóbico, ele é meio racista. Eu não concordo, mas eu entenderia o cara falar assim, porra, eu tô trabalhando com um cara racista aqui, pô, tô indignado, mas foi a chance que eu tive de entrar na NFL, eu entrei, mas eu tô caçando outro lugar para trabalhar, mas eu não tive como dizer não para essa oportunidade, porque a minha carreira foi direcionada para isso. Eu entenderia isso, de novo, eu não concordo, mas eu entenderia o cara fazer isso. Eu falo assim, olha, eu vejo por que você fez isso, não foi à toa. Agora, essa da vacina, cara, eu tô chocado com isso. E tem outro detalhe, né, Wallace? É mais fácil ser anti-vax sendo Josh Allen do que sendo o terceiro safety lá, o que tá tentando a vaga sem saber se vai passar até no primeiro corte aí para 65 jogadores. Mas é exatamente isso que eu acredito que vai acontecer. Os caras que são picas, assim, quarterback e tal, eles vão gastar esse 15% com esses caras aí. Treinador de auxiliar técnico, o segundo corner lá e tal, esse pessoal aí não vai, ou vai vacinar ou vai ser cortado. Eu acredito que é isso mesmo que o Magal falou, vão soltar lá, ó, é o seguinte, se você quiser fazer o rosto, você tem que vacinar. Eu não estou preocupado com a porcentagem, você até colocou na introdução do assunto a porcentagem dos times, porque lá nos Estados Unidos tem muitas das vacinas são da Moderna, né, que é uma dose só e é mais rápida a imunidade adquirida com ela. Então, se de tudo os times estiverem desesperados para que se vacine, eles fazem lá um mutirão 15 dias, 20 dias antes da temporada começar, e aí vacinam todo mundo que ainda não se vacinou com uma dose só. Não tem muito isso não. Agora, o que me preocupa é esse posicionamento de principais jogadores anti-vax. Como o Magal disse, eu concordo que essa é uma coisa difícil de engolir, e eu procuro pensar com a cabeça desse pessoal e chego numa lógica que é parecida com a da minha cabeça. Para protestar contra alguma coisa que fosse, por exemplo, a indústria de vacina, a indústria de remédio, que eu não concordo, aí se eu não concordo por princípio. Eu acho que remédio não tem que ter patente, você não tem que ganhar dinheiro, rios de dinheiro para fazer remédio, dando remédio para as pessoas, né, vendendo remédio para as pessoas, mas essa é uma outra discussão. Eu não deixaria se fosse para poder organizar um boicote mundial às indústrias farmacêuticas, eu concordaria que você não precisava mais nem comprar remédio da Pfizer, nem se vacinar com vacina da Pfizer. Se fosse uma coisa organizada mundialmente, para que elas sentissem que não é assim que a saúde mundial é tratada. Só que não é isso. Só que ele não chega a esse nível de profundidade. É algo para chamar atenção, é algo para poder suprir carência, para poder fingir que sabe alguma coisa que as pessoas não sabem. Isso tudo, esse resumo, esse caldo de querer ser
destaque, de querer ser especial numa sociedade que hoje é globalizada, é que traz um movimento desse, um movimento anti-vacina, movimentos obscuros desse jeito. Então, é algo repugnante e me preocupa muito, e isso você tem razão quando puxou o assunto. Figuras chaves não só não falarem, como deixarem claro que são anti-vacina, figuras públicas chave como jogadores da NFL. Eu confesso que por mais que a gente imaginasse, né, que lá eu acho que a corrente anti-vax é até bem maior do que aqui no Brasil. A gente está acostumado, né, com uma cultura de vacinação, campanhas de vacinação muito bem sucedidas, né, a nível nacional, e desde pequena a gente tem o Zé Gotinha da vida, tinha as BCG da vida, a gente foi criado com essa cultura. Zé Gotinha tava meio sequestrado ultimamente aí, e soltaram ele e a família, de repente, aí, nos últimos tempos. De repente, coincidentemente, soltaram ele junto quando soltaram um outro rapaz aí, um outro senhor. Não. E ainda tem um detalhe, Ticas. Você pega, por exemplo, um caso igual do Josh Allen aí. Olha o tamanho da braceta do Josh Allen. Ele ficou com o braço daquele tamanho como? Tomando whey e comendo barra de proteína. Ele nunca tomou um negocinho, não. Aí esse negocinho ele não é contra, não. Ele não sabe de onde que veio, para onde que vai, que isso daqui a quantos anos ele vai ter que efeito colateral. Isso ele não é contra, não. Agora, tomar vacina ele é contra, porque ele precisa se debruçar mais sobre o assunto. Mas para tomar bomba no college, ele não se debruçou sobre o assunto, não, né? Já dá. Nem bomba, é infiltração no joelho para conseguir entrar em campo, entendeu? Então, pior nada justifica. Tomar remédio nos canos para poder dormir. Esses caras tomam remédio para dormir, cara. Porque depois do jogo, você imagina, você terminou o jogo inteiro apanhando, né? A linha do Bills nem era tão boa assim há 2 temporadas atrás. Apanhou igual boi ladrão. Você acha que ele dormia como? Com costela doendo, baço doendo. É óbvio que ele tomava analgésico, cara. Quando era jovem, devia ter alguma versão de Natasha balalaica, de vodka ruim barata, que eles tomavam lá também, tenho certeza. Aí agora fica nessa aí. Mas voltando ao meu ponto, é o seguinte: eu sabia que lá essa presença anti-vax na sociedade era maior. Eu não imaginava que fosse tanto. Você vê aí grande parte dos times que não tem nem metade dos 90 jogadores que se apresentaram para os treinos voluntários vacinados. Eu confesso que me surpreendeu. O problema, Ticas, é que esse 15% ele já é calculado nisso aí, né? A população americana, acredita-se que entre 15% e 20% da população americana ela tem dúvidas sobre vacina e se manifesta anti-vacina. É muita gente, né? 15% dos Estados Unidos é muita gente. Mas o cálculo da NFL já foi feito em cima disso. Só que o problema é que tem franquias que tem mais gente, são microcosmos, né? Então tem mais gente e mais gente que influencia um ao outro ali nesse microcosmos. Isso tem potencial para dar problema no início da temporada, mas eu acho que vai acabar fazendo o que o Magal falou anteriormente. E tem esse detalhe, até agora chegou pra gente que os 85% se referem aos jogadores. Será que a NFL estava contando que as posições de chefia e liderança das comissões técnicas seriam 100%? Aí tá a prova, 4 assistentes que já avisaram que não vão se vacinar. Chamar a galera aí para poder participar e mandar pra gente. Quem que você acha que os dirigentes, que GM que tem cara de anti-vax e que não vai se vacinar? Aí, pra galera mandar pra gente aí nas redes sociais. Cara, pelas fotinhas deles, dá pra postar que são todos, praticamente. John James, o pivô do confronto entre times e NFLPA. Ele teve uma segunda-feira agitada. O right tackle entrou com um processo contra os Broncos, reivindicando seu pagamento integral para o ano de 2021, alegando que o centro de treinamento do time não estava de acordo com os protocolos estabelecidos para a prevenção da Covid e que a sua lesão, apesar de fora das instalações da equipe, ocorreu em rotinas de treino definidas e monitoradas pelo staff atlético dos Broncos. Além disso, o Baltimore Ravens assinou o jogador num contrato de 2 anos, que pode valer até 9 milhões em pagamentos, e isso mesmo sabendo que ele não tem condições de voltar essa temporada mesmo, né? Já pensando na temporada 2022. Aí, pelo visto, nem todos os times fazem questão de participar do tal clubinho, da panelinha, né? Tem time que pensa em fazer melhores negócios, bons negócios, valorizar o jogador e aproveitar a janela do Super Bowl aí, né? Uma bela atitude do Ravens e já babando, né? Pra ter um Ravens e Broncos e ele voltar arrancando cabeças do outro lado. Lá é uma bela atitude do Ravens e causa ganha, tá?
pro James entrar e ter aí uma planilha que alguém mandou para ele do Broncos, se isso estava monitorado lá mesmo, se alguém passou o treino para ele do staff do Broncos, é causa ganha para ele vai receber 2 contratos nesse próximo ano que vai ficar à toa. Tem que tomar cuidado só para não engordar muito, porque vai nadar de braçada aí o cara. Realmente, como a gente disse lá no passado, os centros de treinamento não estavam todos de acordo com o protocolo que a NFLPA estabeleceu. Já no final da temporada já estavam uma moda caralha já, né? Depois do surto nos times e tal, você já viu que mesmo o protocolo mais rígido, ele depende, a gente já falou isso aqui várias vezes, dos sujeitos, das pessoas cumprirem isso. E não adianta rastrear contrato depois, não adianta isolar jogadores, porque você sabe que o surto ele comeu desembolado na temporada passada. Então, se o centro de treinamento não estava de acordo, não estava 100% de acordo com os protocolos, e o James recebeu treinos do pessoal do Broncos para poder realizar fora das instalações, é causa ganha para ele e vai receber 2 contratos. Quero deixar aqui o meu registro de palmas e honrarias para o Baltimore Ravens. Pode gravar essa daí. Porque achei, posso até estar sendo ingênuo, mas achei uma parada maneiríssima você dar um contrato para o cara, mesmo sabendo que ele não vai jogar esse ano, por mais que você diga, mas ali ninguém é bobo, eles estão aproveitando que o cara vai estar vindo barato. Ok, mas assim, eu não sou contra você se dar bem fazendo bem para as outras pessoas. Aliás, se você arrumar um jeito de lucrar, de ser campeão, de se dar bem em tudo da sua vida aí, fazendo bem para os outros, meu amigo, você tem o meu apoio total. Se você quiser ficar rico fazendo bem para os outros, você tem meu apoio completo e restrito. Eu não quero que você fique rico estilo Jeff Bezos, maltratando os funcionários da Amazon. Isso é o que eu não quero. Agora, se você quiser ganhar dinheiro fazendo os outros felizes, show de bola. E vamos combinar. Que outro time que daria, que apresentou proposta aí pro James, ele lesionado, falou assim, não, vem cá, eu te dou um contrato, você fica esse ano aí recuperando, não tem problema, ano que vem você volta e é nóis. Não é um contrataraço. Cara, não é um contrataraço, mas se ele não tivesse contrato nenhum, esse cara ia fazer o que da vida? Mas vamos combinar que o Ravens tem know-how. Eles já abrigaram durante muito tempo o Joe Flacco com o quarterback sem jogar, sem Isso é verdade. Jogar. A filantropia sempre foi uma característica forte na cultura do Ravens. Isso é verdade. Então, de novo, meus parabéns para o Ravens por manter essa característica aí da cultura do time. Vou dizer até mais. Gostaria muito que o meu New York Giants seguisse esse tipo de exemplo também e fizesse filantropia. Esse recalque de vocês com o Joe Flacco, pelo tanto de derrotas que ele imprimiu aos times de vocês durante a sua vitoriosa carreira enquanto jogava pelos Baltimore Ravens, não vai me afetar, não vai afetar nenhum torcedor dos Ravens, todo mundo sabe que o cara é elite, mas voltando a quem importa, que é o Joan James, é o que o Vitorino falou. É uma jogada inteligente, é uma jogada pensando, né, no futuro a médio prazo, porque perdemos tô até falando nós, né? Sou parte da franquia agora. O Baltimore perdeu o Orlando Brown na troca para os Chiefs, naquela treta lá de vai pro left tackle, ele era right tackle, queria jogar de left tackle, e aí fez a troca com os Chiefs. Pro right tackle trouxe o Alejandro Villanueva dos Steelers, contrato de 1 ano, veteranão, não sabe aí, né? Provavelmente tem gasolina no tanque aí para 1 ano, o futuro é incerto, não sabe pro ano que vem. Já tem o Joan James aí, se retornar bem da lesão, é um cara que tinha ido muito bem quando foi draftado. Foi pelo Miami mesmo, não foi, o Wallace? Ele foi draftado pelo Miami, jogou bem, foi draftado pelo Miami, jogou bem, e aí o Miami fez o talento que ele consegue fazer. Ele desfez da linha inteira e renovou a linha toda para poder tentar matar o quarterback. Pois é, apesar de ter justamente não jogado em 2020, porque ele estava entre os que optaram por não jogar por conta da pandemia, por não se sentir, né, seguro em relação à saúde para jogar na pandemia, e quando voltou se lesionou e o Broncos cortou. Então, assim, não acho que seja privilégio dos Ravens, eu acho que outras franquias que tivessem necessidade da posição, pensando a médio prazo, poderiam fazer um move parecido ou igual, só que a gente sabe quais são essas franquias. São aqueles caras que a gente sabe que não faz o jogo da panelinha, né, do clubinho.
Ou que às vezes tem um dono, sei lá, um Patriots da vida, tem um dono que às vezes até faz o jogo da liga ali, é uma voz forte entre os 32. Mas aí se o Belichick virar e falar assim, cara, que ele que faz o GM, o técnico e tudo, né? Não, eu quero o cara, vamos fazer assim. O Robert Kraft, ele acena positivamente, né? Ele concorda, porque ele sabe o valor que tem aí as decisões do Belichick. Agora, um Seattle Seahawks, de repente, essas franquias que a gente entende que são melhor geridas nesse sentido, eu acho que poderiam fazer também. Calhou de ser o Baltimore porque é a necessidade do time, e aí ofereceu o contrato, deu certo. Bora pro treta na TL. Voltando ao assunto vacinas, pandemia, distanciamento social, a treta da semana teve a ver com os jornalistas, uma chiadeira danada, porque a Liga informou que provavelmente não permitirá acesso aos vestiários, mesmo para aqueles repórteres já comprovadamente vacinados, e permitirá apenas a presença reduzida nas salas das entrevistas coletivas após os jogos. Aí essa informação, em contraste com a expectativa da mesma liga de ter todos os estádios lotados desde o início da temporada regular. Aí fez muita gente comparar essa super proteção aos jogadores e aí, de repente, um pretexto, né, para distanciar a mídia, controlar o discurso ali dos atletas e dos técnicos envolvidos, esse contraste com um eventual pouco caso aí com os fãs que estão movimentando dinheiro ali, né, estão indo lá comer seu cachorro-quente, pagando seu ticket da temporada, seu ingresso para a temporada inteira, que, obviamente, esses fãs que vão nos estádios com capacidade máxima, eles vão estar aglomerados, não vai ter como manter distanciamento. Se é estádio lotado, é casa cheia, não vai ter distanciamento. E aí ficou essa aparente incoerência. Vocês acham que é exagerado falar que foi incoerente ou faz sentido? Não, é aquilo, né, Ticas? Toda oportunidade que alguém tem e que é um pouco mais autoritário, e a direção da NFL é extremamente autoritária, de controlar o discurso, de não deixar que algo fora do eixo que ela quer para a liga e para os negócios seja dito, eles vão tentar. A pandemia foi ótima para esses caras. O último ano foi muito controlado de polêmicas, assim. Só que hoje tem a rede social, né? E aí não dá para os caras se segurarem, porque isso acaba pipocando de outras maneiras, em outras produções dos próprios jogadores. Mas isso é óbvio que é um controle de discurso, isso é uma tentativa de cerceamento de liberdade de imprensa, que nos Estados Unidos costumava ser maior em tempos normais, né? A gente aqui no Brasil já aboliu há muito tempo aquela coisa de entrevistar jogador nu no vestiário, entrar no vestiário dos times, e lá nos Estados Unidos isso é uma praxe, né? As jornalistas, principalmente de times campeões de divisão, eles entram nos vestiários, fazem as festas, né? Tem câmera lá para tudo quanto é lado e tal. Aqui nem precisa, às vezes, também, porque o pessoal já faz live de dentro mostrando todo mundo pelado lá. Então, mas realmente, toda a tentativa de controlar o discurso acaba vindo na esteira desse controle que ocorreu na última temporada. Agora, se os caras estão vacinados, se está todo mundo comprovadamente seguro, acho que eu não vejo por que impedir a imprensa nem de ir ao vestiário e nem de comparecer às coletivas. Mas isso emenda muito no que a gente estava falando mais cedo, né? E se os times, se está lá o antivax do Josh Allen e tá com Covid, ele pode detonar um surto para cá. A NFL pode tentar se escudar nisso aí. Fala assim, não, porque a gente não obrigou todo mundo a se vacinar dos times, bababá, mas que é uma tentativa clara de controlar o discurso, é uma tentativa clara. Isso aí, para mim, é um show de desculpa de peidorreiro para tudo quanto é lado. Tem desculpa de peidorreiro aí para tudo quanto é lado. A primeira é exatamente essa da imprensa. Não, é para proteger a imprensa, para proteger os jogadores, para não ter contaminação. Cara, se você não obrigou todos os jogadores a se vacinar, desculpa, não é o repórter vacinado que vai trazer doença para você, não. É o antivax, o seu QB idiota antivax, que vai estar com o vírus, a carga viral alucinante, e que vai vir para dentro do seu vestiário. Quem vai trazer é ele. Né? Então, assim, em relação aos repórteres, eu concordo 100% aí com o Alisson. Isso aí é controle de discurso, é só isso. É para evitar aquele negócio que para os times, em muitos casos, é incômodo, que é de, o repórter está aí na porta do vestiário. O cara está aí, vai ouvir o que a gente está falando.
Se der alguma merda aqui, um quebra-pau, alguém der na cara de alguém, vai vazar. O cara já tá indo lá da porta. Não dá tempo nem de você ir lá e falar pro cara dar uma segurada. Ele já tweetou, já era. Vou dar um exemplo prático de quem já trabalhou de repórter de campo. Quando você está saindo para o vestiário no intervalo, ou então logo após a partida, é quando você pega as melhores ou as mais sinceras declarações dos jogadores. Por quê? Eles estão cansados, eles não conseguem raciocinar direito para poder medir as palavras e acabam falando sinceramente com o coração que estão sentindo da partida, a análise do time e tal. Vou falar um exemplo prático com o nome. O Emerson Sheik, que agora já está aposentado, eram entrevistas maravilhosas que ele dava sempre saindo do campo. Às vezes ele procurava a câmera para poder gritar: CBF, você é uma vergonha, não sei o que lá. Por quê? O cara, nessa hora, ele está desarmado. Ele não tem o assessor de imprensa buzinando na cabeça dele, ele não tem o cara olhando por trás de você que está entrevistando ele e fazendo sinalzinho e tal. Ele está desarmado. E é essa hora que você consegue a sinceridade de saber o que está acontecendo e passar para o telespectador o que está acontecendo nos times e franquias. O Wallace aí, o maloqueiro do vestiário. Tá vendo aí, ó? Então, assim... Pegando desprevenidos, cara. Pegando desprevenido. Esse negócio do repórter, pra mim isso aí é conversa ao boi dormir. Isso aí, desculpa de pedorreiro, não cola. Em relação aos torcedores, tem um argumento que eu acho que até faz um certo sentido para os times, tá? Não estou dizendo que eu concordo. Mas tem um argumento que faz sentido para os times, que é o seguinte... a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu sei que o nosso coração não quer que a gente fique lembrando disso, mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando você se vacina, não significa que você não vai ter, que a Covid vai bater em você e vai voltar. Significa que você não vai morrer e que você não vai para o hospital ficar entubado. É isso que significa. Mas você ainda pode pegar e ficar 15 dias lá, cansado, falta de ar, não sei o quê. Falta de ar, não sei, né? Mas cansado, vai pegar uma gripe aí, que vai te baquear uns 10, 15 dias. E pode transmitir também, né, Magal? E pode transmitir. Então, qual que é a diferença de tratamento aí, vamos dizer assim? Olhando do ponto de vista do time, se o Patrick Mahomes, mesmo vacinado, pega uma Covid e fica 15 dias de cama, dependendo da quantidade de jogos que ele pega ali, né, do jogo que ele vai faltar, seja porque ele tá... Não precisa nem ele ficar ruim de cama. Assim, só o fato dele estar positivou e não vai poder jogar. Às vezes pode ser algo que vai determinar aquela temporada. Às vezes ele vai perder aí 2, 3 jogos, que são os 2, 3 jogos que você precisa ganhar. São os 2, 3 jogos que você já estava contando como vitórias, porque vão ser contra times fracos e que agora você não sabe se vai ganhar. Não, você deu um exemplo muito ruim, porque o Kansas não vai passar esse aperto. Mas o meu Miami vai, o New York vai, o Baltimore do Ticas já provou que vai também. Peguei até um caso extremo, mas essa preocupação eu entendo. E essa preocupação o cara realmente tem que ter. Por quê? Porque a gente ainda não tem nenhuma vacina que seja 100% de assim, não, você não vai pegar, o Covid vai bater em você e vai voltar. Ainda não tem. Então, essa preocupação eu entendo que o cara tenha. E eu acho que ele, como gestor do time, ele tem que ter essa preocupação. Ele não vai fazer, se pegou. Não, pegou não, cara. É tipo carnaval, pô. Você prepara o ano inteiro para chegar no dia lá, tu faz uma merda. Acabou. Você jogou o ano inteiro fora. E você pode jogar uma preparação de uma temporada inteira fora por causa de 2 semanas. Pode acontecer. Se isso acontecer na arquibancada, o cara da arquibancada lá pegou, ficou 10, 15 dias. Cara, o que os caras estão pensando o cara da arquibancada vacinado, ele não vai morrer. E se ele não se vacinou porque ele não quis. Porque já tem vacina para dor do nosso coração aqui. Nos Estados Unidos já tem vacina do que você quiser. Você vai no McDonald's, compra um McLanche feliz e ganha uma vacina de brinde. Os caras estão dando cerveja, ticket de NBA, negociando ticket de beisebol e cannabis nos estados são liberados. Eu não vou nem entrar nessa discussão. Eu não vou entrar. Porque se fala assim, você tem que trazer um fardinho de 12 aqui para vacinar, eu já chegava logo, era com um caminhão. Eu já mandava um caminhão. Eu ia vacinar várias vezes, Magal. Imagina, eu um six-pack de Bud a cada vacinação. O Wallace ia aparecer com aqueles disfarces de óculos com nariz e bigodinho. Oi, eu vim tomar uma vacina aqui. Senhor veio aqui ontem. O senhor tomou a Moderna? Não, era outra pessoa, não era eu não.
Isso aí você tá enganado. Então, eu acho que o que a NFL está pensando é isso. Só, de novo, eu não concordo com esse argumento, tá? Só estou dizendo como eu acho que eles estão pensando. Se eu tiver gente pegando Covid dentro do meu vestiário, fudeu a boca da égua. Pode acabar com a minha temporada. Se na arquibancada o cara pegar, das duas, uma. Ou ele não se vacinou porque ele não quis, e aí ele tá lá no direito individual dele, né? Que o pessoal tanto usa aí de jeito errado, né? Tá no direito individual dele de não se vacinar. E outra, ele assumiu esse risco, mesmo se vacinando. Porque ele também poderia ter se vacinado e falar assim, cara, eu vou me vacinar, mas sinceramente, não vou para jogo, não. Acho melhor eu evitar a fadiga, entendeu? Prefiro. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele optou por ir para o jogo, então ele assumiu o risco. É a mesma coisa de quando tem rally, aquela galera que fica lá do lado da cerquinha assistindo rally. Você assumiu o risco. Se voar um pneu na sua cara, você pode falar, e quem diria que isso ia acontecer? Não, não é. Então eu acho que a lógica que eles podem estar usando é mais ou menos essa. Eu não concordo. Mas, ok, vamos dizer que explica. O que eu gostaria mesmo de ver, era o outro lado dessa história. Era que, na medida em que, cara, os torcedores estão todos vacinando e estão enchendo o estádio, os jornalistas estão vacinando e estão querendo vir para dentro do vestiário cobrir, qual motivo que eu tenho para manter esse antivax arrombado, filha da puta, sem se vacinar, trazendo o vírus aqui na carga viral over 9,000 para todo mundo? Qual o argumento que eu tenho para dizer isso? Liberdade individual do cara? Meu cu. E o resto das pessoas? Entendeu? E esse movimento eu gostaria de ver. Mas a gente não vai ver, né? Então é rezar. Concordo com ambos os pontos, o famoso cachorro, né? Both sides have valid points. Então, vocês dois têm razão. Eu gostei do seu contraponto, ô Magal. Eu confesso que eu não tinha pensado por esse prisma. Mas voltando à sessão quem diria, eu fico naquela. Quem diria que uma liga formada por donos de times conservadores, brancos, bilionários, faria algum movimento também no sentido de cercear o trabalho da imprensa, né? Quem diria? Então, assim, entendi todos os pontos que você falou, eu acho que é o argumento mesmo, mas a gente sabe que na hora ali de tomar as decisões, não é simplesmente na logística, na questão do bom senso que esses caras pensam. Tem sempre alguma teoriazinha conspiratória por trás, tem sempre alguma armação e mancada por trás, e então não dá pra botar a mão nas boas intenções dessas decisões aí, limitando o acesso da imprensa, não. Sem falar que é no vestiário e é na saída do campo que descentraliza, porque o repórter que conhece a história do cara lá, que ninguém tá falando, consegue acesso a esse cara e pegar o sentimento dele na partida. Via Zoom, tá lá, são o PR lá, o Relações Públicas, o assessor de imprensa do time, escolhe sempre os mesmos caras, eles vão ouvir sempre as mesmas perguntas e fica aí sem novidade, não acrescenta em nada o trabalho jornalístico e fica todo esse café com leite aí pra torcida acompanhar. Levanta a cartolina lá com o que ele tem que falar. A cada frase, a cada pergunta, o cara levanta a cartolina atrás sem falar que da cola. E é muito mais fácil também um cara ser evasivo, né, olhando para uma câmera, em vez de tete a tete com os jornalistas. Nos treinos voluntários da última sexta-feira, os OTAs, Ken Newton machucou a mão naqueles clássicos lances do quarterback bater a mão no capacete do adversário, enquanto cada um tenta executar o seu papel ali na jogada. O diagnóstico foi de hematoma ósseo e o quarterback só deve voltar a campo no training camp, previsto para começar no final de julho. Mas a notícia que causou mais comoção em Foxborough veio depois. De acordo com Mike Reyes, da ESPN, ele estava presente no treino, esse treino foi aberto à imprensa, e o Mac Jones assumiu ali o primeiro time, né, as repetições do primeiro time, e não conseguiu fazer nada. Nada. Errou tudo. Dificuldade de leitura, dificuldade de posicionamento. Lembrando que ele foi draftado com o papo de que é um cara acurado, preciso, né, precisão nos passes e tal. E, por outro lado, lembra dele? O Jared Stidham ainda tá lá. O bichinho entrou clicando, meu amigo. Acertou tudo, conduzindo o ataque como se ele que fosse o titular desde sempre. E aí, algum motivo de preocupação ou tá muito cedo pra gente começar a fazer a caveira do Mac Jones? Muito cedo, cara. Muito cedo. Pelo amor de Deus, cara.
Os caras, vou te falar, os caras que criticam, parece que eles nunca começaram nada na vida. Nada, nunca, nunca. É o cara que tudo que ele faz pela primeira vez, ele já faz, é o bichão, é o brabo, é o pica das galáxias. O cara, imagina o que passa na cabeça de uma pessoa que passou a vida inteira, que ele não decidiu que ele ia jogar futebol americano com 17 anos, né? O cara passou a vida inteira, desde que ele é moleque, com esse negócio martelando na cabeça. Vendo Bill Belichick ganhar Super Bowl, vendo o Patriots ser uma franquia dominante, vendo o Robert Kraft ser um GM dominante na liga, um dono de time, né? É dominante na liga. Aí o cara se vê lá, ele tá lá sendo treinado pelo Belichick, vestindo aquele uniforme, as pessoas gritando o nome dele. É muita sacanagem você achar que o cara não vai sentir essa pressão. É claro que ele vai sentir a pressão. Eu fico meio ressabiado quando eu vejo alguns vídeos, postagem de jogador de futebol americano, que é aquele negócio muito assim de eu sou o bichão mesmo, eu sou dominante, eu faço acontece, não sei o quê, eu sou foda pra caralho, né? E quando você vai ver o jogo, você vê que tem hora que o cara fica perdido. Você vê que tem hora que o cara toma porrada, ele não sabe de onde veio, e ele tá bolado. Você vê que tem hora que o cara tá com medo. Você vê que QB menos experiente, por exemplo, cara, tem vezes que pela filmagem você vê o medo no olhar do cara. Porque às vezes o cara entrou ali, ele era o reserva, ele entrou porque o cara machucou, o titular machucou, e ele tá vendo um Von Miller, né? Ele tá vendo um Chase Young vindo para cima dele, ele já tomou umas 3, 4 porradas, o cara tem medo. Quem tem cu tem medo. Então, eu acho que a galera tem que pegar um pouco mais leve, cara. Beleza, o Mac Jones chegou, ele tá se aclimatando, o Ken Newton tava lá, cheio daquele swag dele, aquela hype toda, não sei o que, lançando bola. Daqui a pouco o cara machucou a mão, alguém dá um tapinha nas costas dele. Vai lá, moleque, é você. Porra, o cara deu uma colada de placa. Não vejo problema nenhum. A hora dele colar a placa é agora. Ele não pode colar a placa lá no início da temporada. Até porque ele não foi draftado para ser o QB, como é o caso, por exemplo, do Sunshine, que foi draftado para assim, filhão, setembro, primeiro jogo tu tá lá. É você que entra, não tem outro para entrar no seu lugar, não. Ele não foi draftado nessa pegada. Ele foi draftado para, cara, a gente tem um Ken Newton aqui, um cara que já foi para Super Bowl. Esse cara que a gente tem aqui. Então vem, você vai aprender, você vai se desenvolver, e realmente, se ele machucar, a gente tá de olho em você. Mas calma. Então, eu acho que a galera tem que pegar um pouco mais leve aí com ele. Mesmo sendo do Patriots, para quem eu teria tudo para falar mal. Todo castigo para corno e torcedor do Patriots é pouco. Então, Mac Jones tem que afundar mesmo. E vou falar, já é segunda, hein? Quando ele foram lá observar ele lá, ele rateou, não fez nada no Pro Day dele. E agora, já na primeira oportunidade, já mostra que cagou na retranca pro Patriots. O que o torcedor do Patriots merece? Steelers titular, primeira rodada, sem Ken Newton, sem nem Ken Newton para poder tentar salvar esse time aí. Todo castigo é pouco. Vou avisar aqui a nossa audiência, em especial nossos amigos Thiago Werneck, Rafael Negreiros, Pablo Bira, Diego André, que as opiniões do Wallace não refletem, se bem que refletem a opinião do NFL, etc., institucionalmente. Não, deixa pra lá. Refletem demais. Deixa pra lá. Refletem demais. Deixa pra lá. Eu jornalismo verdade aqui, meu querido. Ô, Ticas, eu vou te fazer uma pergunta, e vou fazer a pergunta pro Wallace também. Nós três aqui somos flamenguistas. A gente tá vindo aí desde 2019 enchendo a porra do saco de todo mundo, todo jogo, todo dia. Vocês aqui que estão comigo, nesse mesmo barco, a gente não sabe que a nossa batata tá assando? Que uma hora o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo 2007, fazer uma merda atrás da outra, e a gente vai ter que ouvir encheção de saco de todo mundo? Eu espero que não, mas eu acho que sim. Você sabe o que vai acontecer. O ciclo não é esse? O ciclo é esse. Então, meu amigo, cada um no seu papel dentro do ciclo. Se eu estou na alta, eu vou encher a porra do seu saco, você que aguente. Quando eu estiver na baixa, você enche a porra do meu saco e eu que aguente. E agora é a vez do Patriots. Encher a porra do nosso saco anos, agora é hora de aguentar. E o deles até que durou demais, né? Porque a gente conheceu o NFL, começou a assistir com esse Spanguá aí se dando bem em cima da gente. Então agora tá na vez deles, concordo.
Mas eu vou passar um paninho pro Gordito também. Porque justamente por isso, pelo peso da camisa, se eu olhar, pô, o maior técnico da história tá ali, meu filho. Que é meu filho, vai lá, tá na sua vez, né? Porque não é meu filho, vai lá. Your first team rep. E outra, ele tá jogando, ele entrou ali no primeiro time de ataque, justamente contra o primeiro time de defesa também. E eu duvido muito que o primeiro time de defesa treinando dos Patriots ia ficar nessa de, pô, não, o molequinho aí tá, né, tá chegando agora o menino novo, tá meio fora de forma, vamos pegar leve. Não, eles já devem ter eles devem ter até esfregado a mãozinha. Nossa, é hoje. Hoje a gente garante a pizza por conta do coordenador depois que acabar o treino. Hoje o pau vai quebrar. E aí dá pra passar. Eu ia te falar exatamente isso, cara. Eu tenho certeza, eu posso dinheiro, que a hora que apareceu o Mac Jones entrando, a galera da defesa foi a mil de caralho, agora nós vamos arrebentar esse moleque. Só pra dar aquele trotezinho maroto de bem-vindo ao time. Então dá pra passar esse paninho, apesar de que o meu parâmetro recente de um quarterback de primeiro round que foi draftado e no treino ali chamou atenção positiva foi que a gente acompanhou o começo do Justin Herbert no training camp dos Chargers no último Hard Knocks, né? Ele de brincadeira ali, lançando bola, pegando uma repetição ou outra, os caras mais experientes do time já estavam reconhecendo o talento e falando, pô, esse cara aí é diferente. Mas o início não precisa ser sempre igual, não precisa ser sempre o mesmo. Com certeza deve ter Hall da Fama aí que no primeiro treino colou a placa, como diz o Magal, e se deu mal. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ver o que rende aí o nosso querido Mac Jones. Ele só não pode cortar o cabelo. Foi o declínio do Herbert. Será que ele vai voltar com os mullets? Se ele não voltar de mullet, ele já assumiu que ele quer ser um jogador medíocre o resto da vida. Basicamente é isso. A conferir. Parece que os executivos dos Packers cansaram de levar chumbo calados e decidiram contra-atacar. Numa sessão de perguntas e respostas que o Mark Murphy, o CEO do time, e também um dos alvos mais visados aí do ranço do glorioso Aaron Rodgers, nessa sessão de perguntas e respostas que ele conduz periodicamente no site do time, em resposta a uma pergunta de torcedor completamente sem relação com a treta aí com o quarterback, o Murphy fez questão de dizer que toda essa situação divide a torcida e que para chegar a uma solução, quanto menos se expressarem publicamente é melhor. É engraçado ele falar isso justamente se expressando publicamente, fora de contexto, porque a pergunta não tinha nada a ver. E aí, para completar, isso foi antes, né, foi no final de semana passada, hoje começou a fase compulsória, né, dos treinos, o famoso Mandatory Minicamp, então hoje tinha que se apresentar, quem não se apresentou levou a multa. Obviamente, Aaron Rodgers não pintou por lá, multinha aí de 90 e poucos mil dólares no próximo contra-cheque. O fato dele não ter se apresentado aí na parte voluntária dos treinos até agora já representou cerca de 500 mil dólares, só que aí não é de multa, né? Ele deixou de ganhar, porque era um bônus. Só que hoje não. Hoje o próximo contra-cheque vai vir ali descontado 90 e poucos mil dólares. Não que faça muita diferença aí pelos ganhos que ele já teve na carreira. Mas enfim, essa direta, essa indireta, essas duas coisas ou nenhuma das coisas aí do Mark Murphy muda de figura a treta ou só piora a relação com Aaron Rodgers? O Murphy tá igual aquele pessoal que defende a utilização de remédio ineficaz no Brasil, falando que os cientistas estão divididos entre utilizar o tratamento precoce e não utilizar o tratamento precoce. Não, meu filho, os cientistas não estão divididos por isso, não. Os cientistas sabem que não tem tratamento precoce, não existe isso, e está comprovada a ineficácia do medicamento. É igual os torcedores de Green Bay. Eles querem que o Aaron Rodgers continue no time. Eles não estão divididos assim. A torcida não está dividida, não. O torcedor de Green Bay quer que o Rodgers permaneça na equipe. Obviamente, sabe que a única chance do time ganhar um Super Bowl é com ele de quarterback. Quem está afrontado é a diretoria do Green Bay, pela atitude do Rodgers de demonstrar claramente que não quer estar com eles e que o Green Bay precisa fazer alguns movimentos para tentar agradá-lo ou trocá-lo antes que a temporada comece. Como eu disse, eu não acredito que o Rodgers não tem perfil de que vá fazer ficar de fora de jogos que prejudiquem Green Bay, mas ele pode fazer o máximo que quiser
para que seja trocado. Ele está dando um sinal claro disso. Acho que Green Bay também já falou demais, tem que começar a tomar ações para que o Rodgers permaneça. Se continuar dando declaração assim, aí que ele vai embora mesmo. Então, por um lado, eu até concordo com essa questão de quanto mais você se expressa publicamente, pior é. Porque são dois problemas que você tem que lidar em paralelo, né? Você tem que lidar com um problema real, que é o contrato do cara, se ele fica ou se ele sai, e você tem que lidar com um problema paralelo, que é o que ele disse, o que o outro disse, o que o outro falou, o que o analista está pensando, qual é a última fofoca. E num caso como esse, não dá para você ficar dividindo seus recursos, né? Ou eu presto atenção no que eu faço com o Rodgers, ou eu presto atenção no que estão falando sobre o que eu faço com o Rodgers, né? E a gente mesmo, no nosso dia a dia, tem muitas situações que quando a gente precisa tomar uma decisão séria ou complicada, tudo que a gente quer é ficar quieto no nosso canto para poder pensar e tomar aquela decisão. E não ter que ficar com alguém no nosso orelha. Mas você vai fazer o quê? Não sei. Não, mas você tem que decidir. Aí chega uma semana, e aí, você já decidiu? É só o que você vai fazer? Porra, meu amigo, caralho, quando eu decidi, eu te falo que eu decidi, porra, agora me deixa em paz aqui, né? Então, nesse ponto eu concordo. Agora, eu acho que o torcedor do Green Bay tem que começar a aceitar que não é meramente uma questão de contrato ou de não sei o quê. O torcedor do Green Bay tem que começar a pensar a possibilidade de que o Rodgers desencantou com o Green Bay. Que ele desencantou. Igual você já desencantou com alguém que você gostava, estava ali, no romance, não sei o quê, e de repente você desencantou. Aconteceu, sei lá, desgastou com o tempo, sei lá que porra que foi. Acontece. Ele pode ter desencantado. A gente, puxando aqui o exemplo do futebol, a gente já viu isso acontecer em time brasileiro de futebol várias vezes. Do cara ser ídolo da torcida, não sei o quê, e daqui a pouco ele desencanta, ele cansa, ele sai. E se esse for realmente o caso, é melhor deixar o Rodgers ir, entendeu? Deixa ele ir. Às vezes ele nem quer ir para outro time, às vezes ele aposenta. Eu acho que a situação é muito complicada. Aí tem que cantar. Let it go, let it go. Let it go, cara. Isso aí. Olha, ainda mais lá em Green Bay, né? Lá em Green Bay, que é cheio de neve, é let it go mesmo. É let it go mesmo. Vai ser em outro lugar, né? Cara, eu tô assustado comigo mesmo hoje. Assim, eu tô tendo que concordar com o CEO de time. Mas nesse caso, eu vou ter que concordar. Assim, cara, deixa eu resolver a treta aqui. O cara tá no Havaí, ele não tá aqui na minha sala de reunião. Ele tá no Havaí. Deixa ele voltar, eu sento com ele, a gente resolve a treta, depois eu conto pra vocês o que tá acontecendo. Entendeu? Eu acho que torcida dividida é forte. Eu duvido muito que esteja. Eu concordo até que, assim, se continuar nesse ranço aí, o Aaron Rodgers vai virar persona non grata igual o Brett Favre virou, né, naquela saída tumultuada dele na época lá de Green Bay. Só que, enquanto a situação não estiver definida, a não ser que o Rodgers volte e decida ficar fora da temporada, sentado no banco vendo o Jordan Love jogar, mais vale um Rodgers mal-humorado, ranheta, de má vontade, under center, comandando o ataque, do que o Jordan Love motivado, totalmente disciplinado e a fim de mostrar serviço. Então o torcedor... Os voluntariosos e motivados, eles cometem as maiores merdas do mundo. E além disso, mesmo que a torcida pegue ranço também do Aaron Rodgers por conta da forma que ele conduziu essa possível saída aí de Green Bay, não significa que ela vai bater palma para o front office que decidiu draftar Jordan Love em vez de draftar um recebedor, de investir mais no time, investir em mais talento ao redor do Rodgers para aproveitar a janela do Super Bowl. Então, assim, dividida é forte. Eu entendo o que ele falou, eu acho que ele aproveitou ali, fora de contexto, para desabafar também. Acho que vale pelo desabafo, mas dividida é meio forte, né? Bora pro TD ou Fumble. Tom Brady faz vídeo no TikTok tirando sarro do seu erro na contagem de descidas naquele jogo contra os Bears na temporada passada. Então, depois dos velhos no Facebook, agora tem os velhos no TikTok. TD ou Fumble? Cara, direto e reto, Fumble. Ô, Tom Brady, vamos ter um pouquinho de dignidade aí, cara. Pelo amor de Deus. Tudo bem que você ganhou o Super Bowl, você tá por cima aí da carne seca,
TB12 deve estar, cara, voando, deve estar inscrições a 1000. Cara, cara, eu vou te falar, eu tenho tanta preguiça dessas coisas, cara. Você consegue imaginar o dia a dia atarefado do Tom Brady? O dia a dia dele deve ser muito atarefado. Ele acorda cedo pra caralho, aí toma eletrólito, aí faz alongamento com a bolinha vibratória, não sei o quê, aí a Gisele já acorda, né? Aí ele tem que acordar o Antônio Brown para levantar, para tirar o colchão da sala. Pô, o dia do cara é todo atarefado. Aí ele para fazer TikTok. Eu acho que se eu tivesse na posição do Tom Brady, com o dinheiro que ele tem, com a vida que ele tem, eu usaria os meus momentos de lazer fazendo por baixo aí umas 780 outras coisas diferentes do que estar no TikTok. Então, para mim, é fumble. O TikTok é aquele negócio dos videozinhos dançando, né? Isso. Então, velho não tem que estar no TikTok, não. É um que... Véio... Esse é o que não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o Quai, que é a pirâmide da rede social. Mas é o cu de quê? Os dois têm aquelas propagandas que ficam usando meninas que parecem menores de idade dançando músicas rápidas com roupas indecentes. São os dois. Você clica no vídeo para assistir no YouTube, vem propaganda desses diachos, desses negócios aí. Então, velho igual eu não tem que estar no TikTok, não, é fã. Eu vou retomar aquela coisa que ele fez na semana passada no Instagram, querendo cutucar o Aaron Rodgers. Pelo amor de Deus, cara. Forçado, sem graça. Assim, a única ressalva é porque os filhos dele devem estar achando divertido. Entendeu? Foi pra Tampa, aí beleza, ficou nessa good vibes aí, então os filhos dele devem ter gostado de ver esse novo Tom Brady. Agora, sabe por que é fumble? Se não tivesse levado o Super Bowl, você acha que ele tava fazendo videozinho no TikTok uma hora dessa? Não. Ia estar lá treinando, sisudo do jeito que sempre foi. Então assim, nossa, uma forçada de barra danada, fumble. Von Miller muda o nome escolhido para o futuro filho, mesmo após tatuar o nome que escolheu primeiro. É isso mesmo, ele escolheu um nome, tatuou, aí depois decidiu mudar. O bebê previsto para nascer no final de agosto se chamará Legacy Miller, ao invés de Valor. É, igual a gente fala, valor mesmo, Valor Miller. Esse foi o nome que o linebacker tatuou. Tatuagem definitiva a fazer sentido por apenas 2 meses. É TD ou fumble? Eu achei um TDzaço, eu queria morar na cabeça do Von Miller, que deve ser divertido pra caralho. E mais, ele pode fazer propaganda de várias coisas com valor aí. Ele pode acrescentar várias coisas aí nesse Valor aí, que ele escreveu no corpo aleatório. Então, eu achei TD. O Von Miller é um barato, é um cara inteligente, é à frente do seu tempo. Bom, eu também acho que é TD, mas eu vou botar 2 pontos aqui que eu acho que são importantes. Que eu acho que ele vacilou. O primeiro ponto que ele vacilou foi ele perdeu a oportunidade de chamar o menino de Miller, para ele ser o Miller Von Miller. Cara, se o moleque chamasse Miller Von Miller, ele já ia ter sucesso no que ele fosse, porque todo mundo ia lembrar dele. Se ele quisesse ser um DJ Miller Von Miller, porra do caralho. Se ele quisesse ser um ator, Miller Von Miller estreia como um novo 007. Porra, já chama o nome, cara. Ele perdeu essa oportunidade. Essa é a primeira coisa. Lembrar que Von essa expressão, Von é D, né? Então, assim, Miller de Miller queria chamar. Maravilhoso. Perdeu uma oportunidade de ouro. A segunda coisa é, a galera tem que parar com essa mentalidade dos anos 50 de que tatuagem é uma parada definitiva e que se você fez, já era, não tem mais nada o que fazer. Pô, cara, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Isso não existe mais. Entendeu? Você tatuou. Tem até reality que conserta tatuagem. Você tatuou, não gostou? Você vai lá e tatua, tá parado em cima. Hoje aí tá cheio de artista. Tatuador é artista. Tá? Não vou dizer todos. Tatuador é um artista. Tá cheio de artista por aí, cara, que os caras fazem correndo o risco aqui de falar bobagem, mas assim, o artista que faz arte. Tem coisas que o tatuador faz, cara, que é inacreditável. É inacreditável. Você pega o cara tá com aquelas tatuagens bizonha, o cara vai lá e faz uma cobertura, a parada fica um absurdo de fenomenal, cara. E assim, o problema do Von Miller não é dinheiro.
né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa que tem tatuagem, 90% delas vai te dizer assim, eu não tenho mais tatuagem porque eu não tenho mais dinheiro. Porque senão eu botava mais dinheiro e eu fazia mais tatuagem. Ou eu ia procurar alguns tatuadores com que eu gostaria de me tatuar, mas eles são muito caros, eu não posso me tatuar com eles. Como Então, o único não tatuado dos 3 aqui, eu não entendo essa porcaria de ter que passar dor e para rabiscar o corpo. Mas, só para destacar que Legacy, obviamente o Von Miller já tem tatuado no corpo dele. O nome, com certeza, Legacy. Com certeza. Certamente tem. Com certeza. Talvez ele está até aproveitando. Ele olhou o valor. Não, cara, deixa eu ver aqui. Aí tem lá, Gangsta, Pride, Legacy. Legacy. Pronto, bota Legacy aí no menino. Pronto. E assim, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Quer trocar, troca. Quer tatuar, tatua de novo e faz por cima. Isso aí não tem problema nenhum, cara. Pra mim é um desastre do Von Miller. Pra mim é fumble, mas antes de eu justificar, vou só corrigir o Wallace, tá? Porque esse Von aí não é preposição, não. É que ele chama Vonnie Bivisham Miller Jr. E então, aí, mas se ele fosse chamar o filho de Miller, Von Miller, o Von ia ser o preposição. Cara, pra mim é fumble justamente por isso. Nomezaço desse. Por que não coloca ele lá, Vonnie Bivisham Miller, aí, Grant Jr.? É Grant Jr.? Como é que é o neto lá? É algo assim. Pô. Cara, é Vonnie mesmo, V-O-N-N-I-E. Exatamente. E o do meio, Bivisham. Caralho. Apóstrofe V-Cham. Pô, foda, nome foda. Caralho, maravilhoso. E sabe por que é fumble? Porque o Valor lá, o primeiro nome, muito mais maneiro. Você imagina um moleque que já é filho do Von Miller, já candidato aí a Hall da Fama, nascer com o nome de Legado. Caralho. O Legacy, na tradução, é legado. Porra, você imagina ser filho do Von Miller, já nasce com o nome de Legado e com o pai já tendo tatuado 2 nomes seus, o que valeu e o que não valeu. Porra, o moleque já sai da barriga ali pressionado, então é fumble. Agora, para encerrar o TD Fumble e para cumprir a nossa trinca de vacinas e pandemia nos nossos 3 blocos do NFL, etc., Joe Judge, técnico dos Giants, em especial aí o último TD Fumble pro Magal, diz que se vacinar é uma escolha individual e que não vai se meter na conversa entre jogadores e médicos do time sobre o assunto. Líder de um time defendendo e defensável em pleno 2021, é fumble ou fumble? Vamos com calma. Ele dizer que não vai se meter na conversa entre jogador e médico... Sabia que ele ia vir com o paninho. Não é dizer olha lá, o paninho que ele vai com apoiar. New York azul ali, ó. Olha lá o paninho com New York azul, olha lá. O Pica-Pau passando pano no navio lá. Ai, esse Joe Judge. Pô, cara, eu vou dar um exemplo da vida real para vocês. Vou dar um exemplo da vida real para vocês. Como a gente falou aqui no caso do Von Miller, né? O Wallace falou aqui do NFL, etc. Eu e o Ticas temos tatuagens. O Ticas tem bem mais tatuagens do que eu. Mas eu tenho também. Eu já quis fechar as costas de tatuagem. Já quis. Hoje eu já não quero mais, não. Mas eu já quis fechar as costas de tatuagem. Se você perguntar para minha esposa, fala assim, se eu virar para ela agora e falar assim, eu posso fechar as costas de tatuagem? Ela vai falar, pode. Não vou me meter entre o que você faz com o seu corpo. Mas amanhã os papéis do divórcio estão aqui em cima da mesa, você assina, eu levo as crianças, tá sossegado. Sem problema nenhum, mas eu não vou me meter no que você faz com o seu corpo, deixa de fazer. Isso aí é com você e seu tatuador. Não vou me meter nessa conversa. Mentira. Ela vai falar assim, você enlouqueceu? A única coisa que ela vai falar, você tá doido? Então, assim, eu acho que a postura é a mesma, entendeu? Ele não vai se meter, você faz o que você quiser. Agora, o Joe Judge, ele é um cara que não tem... com ele não tem muito zona cinza, não, entendeu? Ele falou, tá falado, ele lembra que ele é cria do Bill Belichick. Então, eu tenho para mim, eu posso estar errado, e eu posso pagar minha língua depois, mas eu tenho para mim que aquilo que a gente comentou lá no início do episódio já é a cabeça do Joe Judge. Assim, não, eu não vou me meter no que você quer fazer com o seu médico, não. Isso aí é questão sua. A questão que é minha é qual jogador eu vou botar no meu roster ou não. E isso eu vou definir. E aí, se você vai ser vacinado ou não, isso vai impactar, aí eu não sei. Mas eu me meter na conversa sobre o seu médico, de forma nenhuma.
do que eu acompanho do Joe Judge, eu acompanho ele um bocado, só não vou na casa dele porque ele não me chama. De resto, eu acompanho ele direto. Eu acho que a pegada dele é essa. E eu acho, eu até procurei, eu não achei os números das intenções de vacinação lá em Nova York. Mas não me parece que Nova York seja um time onde você vai ter problemas da galera querendo se vacinar, não. Eu acho que a galera lá vai vacinar pesado. Então, por esse ponto, eu não vou dizer que é fumble do Joe Judge. Para mim, não vou dizer que é TD, tá? Eu vou deixar na dúvida. Não vou dizer que é TD, mas fumble não é. Pode bota o pica-pau de novo. Esse Joe Judge. Agora, é lógico que é fumble, porque Nova York viveu um dos piores cenários da pandemia dos Estados Unidos, porque lá é a porta de entrada de uma cidade cosmopolita, né? A cidade que vem gente do mundo inteiro, e foi demais, tanto a Covid, né? A epidemia de Covid, a pandemia, como a reação a ela, né? Os lockdowns grandes, os hospitais de campanha em pleno Central Park. Então, assim, foi muito impactante o que Nova York viveu. Imaginar que alguém de Nova York não vá se vacinar ou que jogue lá em Nova York, eu acho que é realmente meio surreal. Agora, eu de novo defendo um posicionamento muito mais veemente, muito mais pró-vacina e pró-saúde pública dos principais atores. Se eu defendo isso do Josh Allen, que é um merda anti-vax, que vai passar daqui a 2 temporadas não tá mais na liga, eu tenho que defender isso do Joe Judge, que provavelmente é um técnico que vai ficar anos aí. Eu gostaria, se você falasse o que eu gostaria que o Joe Judge falasse isso na coletiva de imprensa. Que ele falasse isso, diga assim, a regra comigo é o seguinte, meu querido, vacinou, pode entrar no roster, não vacinou, pode catar as coisas e ir para casa, foda-se. Pode falar isso porque a NFLPA vai cair em cima dele. Exatamente, o que eu gostaria é que ele dissesse isso, mas ele não pode dizer isso, entendeu? Por isso que eu acho que por baixo dos panos é o que ele vai acabar fazendo. Eu espero, assim, se tiver anti-vax no meio do Giants, meu irmão, eu vou falar mal aqui todo o NFL, etc., você pode ter certeza. Não, eu obviamente não tô criticando a sua posição, não. Você está defendendo o seu treinador e está mais que certo. Ainda mais o meu garotão Daniel Jones. Esse aí já está vacinado. Se bobear, já está vacinado. O Brian Flores resolver falar lá que em Miami não precisa vacinar, também eu vou tentar dar uma volta na história aqui. Mas, de verdade, cara, eu acho que não tem como manter essa conversa mais só no individual, não. A gente já viu por A mais B, pesquisas e números, que é uma questão de saúde pública, de cuidado com o outro, não só algo individual entre você e o seu médico. Isso aí você pode deixar para outra vacina que vão inventar aí e tal, para Covid-19 não dá mais não. Não dá mais não. Fumblezaço, o cara não fala só sobre a expectativa dos comandados ali no time, o cara é técnico de uma das franquias mais populares, de um dos maiores mercados da NFL, como qualquer outro, tá? Vale para qualquer um dos 32. Os caras são super visados, eles não falam só pra imprensa, eles não falam só pro vestiário. Eles falam pra muita gente, eles são muito visados. Eles impactam de alguma forma muita gente. Então, fumble simplesmente por isso. Ele que se mostrou ano passado, a gente trouxe ele várias vezes aqui em diferentes quadros do NFL, etc. Um cara super sincero, um cara super autêntico, né? Até com declarações que a gente não vê outros técnicos, né, se posicionarem. Não é de ficar em cima do muro, é um cara que chega e fala o que tem que falar. Aí na hora de falar de vacina, não vou me meter, vou deixar pros médicos. Pô, me ajuda aí, né? Com perdão, Magal, mas, porra, fumblezaço. Eu te entendo, Tigres, eu te entendo. Mas eu conheço o meu garoto. E eu conheço meu tio também, meu tio JJ. O Vitorino é o cara que o coração fala mais alto que a razão. A gente acabou de comprovar. Senhores, por hoje é só, encerrado o episódio 42 do podcast NFL, etc. Jabás, despedidas, a hora é de vocês. Moçada, um abraço para vocês. Façam um pensamento positivo. Quinta-feira, contra a Copa América, NFL, etc., na luta para não ter essa bobajada no Brasil. O STF vai decidir, tá? Primeiro, obviamente, um abraço aqui para os meus amigos do NFL, etc. Se a essa altura do campeonato
com todo respeito aí, mas se essa altura do campeonato o sujeito ainda acha que tem que ter Copa América, ou ainda cai nesse converser de mas tá tendo Campeonato Brasileiro, por que não tem Copa América? Meu amigo, 2 errados não fazem um certo, não. Não era pra ter nenhum nem outro. Aí a pergunta que eu faço pra você é, se eu tiver enchendo a sua cara de bica e eu falar assim, agora, além de dar bica na sua cara, eu vou te queimar inteiro. Você vai falar assim, pode queimar, porque você já tá me bicando mesmo? Você vai usar essa lógica? Não, você vai falar assim, pô, você não devia nem estar me bicando. É a mesma lógica. Então, não é pra ter Copa América, não é pra ter Campeonato Brasileiro, até a gente ter pessoas vacinadas. Não era pra ter tido NFL ano passado também, mas teve assim mesmo. Era pra ter quando? Ter agora, esse ano. Como eu espero, se Deus quiser, que no ano que vem a gente tenha o meu querido e glorioso FABR, Futebol Americano no Brasil de novo, com as pessoas vacinadas. Não vou nem render esse assunto não, senão a gente teria que fazer um outro podcast inteiro. E aí ia ser o futebol, etc. E quem sabe, fica aí a ideia. Então encerro lembrando que eu não sou o Von Miller, porque se eu fizesse uma tatuagem, tivesse que cobrir cada vez que eu mudasse de opinião, não ia ter mais espaço branco nesse corpinho. Um abraço e até semana que vem.